Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Fábio Camargo, auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Álvares Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da Primeira Câmara de 2017. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães, passa a compor o quórum, auditor Sérgio Valadares. Submeto a ata número 10, de 4 de abril, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Comunico a devolução do processo 905-458-16 da pauta de Vossa Excelência. Está devidamente anotado. Também estou comunicando sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal, 65.567.15, 141.446.15, 140.857.15. A palavra está livre. Eu vou pedir permissão a esse plenário, especialmente ao primeiro relator, o conselheiro Fábio Camargo, haja vista solicitação de sustentação oral, mas que já foi declinada pelo doutor Marcos Malucelli, destacado advogado do nosso Estado, e que vai nos acompanhar na sessão. De repente, resolve fazer a sustentação, já anunciei. Mas, então, eu vou relatar justamente o processo de número 343-390-10, Instituto Brasileiro de Santa Catarina, IBRASC, contas de transferências voluntárias no montante de R$ 2.355.953,42, celebradas entre o município de Irati e o Instituto Brasileiro de Santa Catarina, IBRASC, ano 2008, tendo por escopo atendimento de demandas de pessoal nas áreas de saúde, termo de parceria 1/2008, educação, parceria 2/2008, agricultura 3/2008, limpeza pública 2/2007. O feito foi levado à sessão da Segunda Câmara no dia 13 de maio de 2015, com a apresentação de relatório indicativo de irregularidades, ocasião em que houve exposição oral do douto advogado, fato que motivou realização de inspeção in loco para alcance de documentos faltantes. Realizada a inspeção, o relatório de protocolo apontou a inexistência de qualquer documento adicional sob a guarda da administração municipal, alegando-se a perda dos mesmos em razão de evento de força maior temporal, o qual aconteceu na data de 9/12/2011, ou seja, em plena vigência do mandato do interessado, senhor Sérgio Stoklos, o qual perdurou até 31/12/2012. Destaco que tal evento não tinha sido mencionado pelo ex-prefeito até o momento, o qual resumia sua defesa em suposta dificuldade de acesso aos documentos que poderiam sanar irregularidades verificadas pela unidade técnica. A COFIT, por meio de instrução, ou instruções, que são várias, reiterou termos da instrução 2179/14 pela irregularidade das contas em razão dos seguintes aspectos.
terceirização indevida de mão de obra por meio da entidade privada sem fins lucrativos e pela contratação de serviços de terceiros sem realização do devido processo licitatório. A ausência de prestação de contas da totalidade dos recursos repassados. Despesas ilegítimas, taxa administrativa em torno de 33% e outros gastos injustificados no montante de R$ 959.032,42. A publicação dos extratos de execução física e financeira da parceria A publicação foi realizada antes do término da avença, 6 de 5 de 2008, sendo totalmente ineficazes e irrelevantes, contrariando o dispositivo do artigo 18 do Decreto 3.100/99. Realização de despesas ou repasses anteriormente à formalização da parceria. O Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da COFIT, conforme pareceres 386914, 925314, 234815 e 889216. Da simples leitura dos termos de parceria, resta caracterizada a terceirização indevida de atividades típicas do poder público, o que burla o princípio do serviço público, explícito no artigo 37(2) da Constituição da República. A título meramente exemplificativo, o relatório de execução física e financeira do termo de parceria 2/2007, peça 45, define alguns dos serviços a serem prestados pela OCIP: coleta de lixo domiciliar, carpida e varrição de rua, poda e coleta de entulhos e conserto de vias públicas. Estou lendo como está escrito, pela parte. Até um perigo, não é um contrato que escreve carpida, não, doutor Malucelli, mas a terceirização por meio de OCIP também violou dispositivos contidos nos artigos 18 e 19 da Lei de Responsabilidade, gerando distorções no índice de gastos com pessoal no município. Ademais, não foi apresentada pela OCIP a prestação de contas da totalidade dos recursos recebidos, mesmo após exaustiva instrução e uma série de diligências, permanece faltante a comprovação da destinação de R$ 39.048. Também verifico pagamentos indevidos a título de custeio administrativo no montante de R$ 788.802,28, equivalente a 33% da receita total das parcerias. Igualmente irregulares são pagamentos em favor da empresa Cisemar, R$ 98.413,50, a título de locação de veículo R$ 2.700 e despesas de viagem R$ 4.653,99, pois carentes das devidas justificativas e de documentação comprobatória. Sobre a ilegitimidade das despesas, destaco o trecho da Instrução 2179/14 da COFIT. Aspas. Por meio dos relatórios de execução de despesas, a entidade teria a oportunidade de detalhar e pormenorizar exatamente quais foram despesas efetivamente realizadas para o seu custeio operacional. No entanto, preferiu amontoar documentos desconexos aos autos, esperando que esta unidade considere sanada a irregularidade. Ora,
Se nem o interessado instituído ou instituidor da taxa de administração é capaz de indicar em relatório detalhado e pormenorizado quais foram exatamente as despesas a esse título, não pode esperar que o órgão técnico assim o faça, propiciando que a OCIP se beneficie da própria inércia e torpeza. Ademais, para que se admitisse o custeio administrativo da OCIP por conta dos recursos da parceria, nos termos dispostos na legislação, também seria necessário se demonstrar a proporcionalidade das cobranças com relação à receita total da entidade. Como agravante, verifica-se que o interessado lançou notas fiscais e recibos referentes ao aluguel do veículo Fiat Uno, placa APF 5321, emitidos em nome da empresa Indicar Collection, Comércio de Veículos Limitada. Acontece que o referido veículo é ou foi de propriedade do próprio IBRASC, conforme revelou o relatório de inspeção 7/2012, processo de número, que fiscalizou repasses do município de São Miguel do Iguaçu para a APRESB, OCIP, que atuava em conjunto com o IBRASC naquela municipalidade. Naquela oportunidade, a comissão de inspeção constatou que o veículo estava em nome da senhora Natália Esperanceta França e foi adquirido pelo Instituto Brasileiro de Santa Catarina, o IBRASC, que na época era o fiel depositário do bem, pelo qual a senhora Natália moveu a ação de reintegração de posse, conforme consulta ao processo 910-209 da 17ª Vara Cível de Curitiba. Na ocasião da referida inspeção in loco, os pagamentos pelo aluguel do mesmo veículo eram feitos pela APRESB em favor da Bondiolo e Matos, empresa pertencente aos filhos do senhor Wagner Daniel Dutra Matos, fundador do IBRASC e operador da APRESB. Ou seja, no caso em análise, o IBRASC alugou um bem que pertencia a ele mesmo, utilizando-se de empresa apenas para dar ares de legalidade à despesa. Fecho aspas. No mesmo sentido, irregulares despesas do termo de parceria 308, no valor de R$ 15.327,92, e os itens descritos como débito operação compromissada, no valor de R$ 10.086, pois carentes de suporte documental hábil a justificá-las. Por fim, ressalto que as publicações dos extratos de execução física e financeira das parcerias foram realizadas anteriormente à sua plena execução, 6/5/2008, o que as torna ineficazes, em violação aos princípios da publicidade e da transparência e em afronta direta ao artigo 18 do Decreto Federal 3.100/99. Diante do exposto, estou propondo a este plenário irregularidade das contas de transferência voluntária de responsabilidade de José Carlos Jobim, presidente do IBRASC, à época dos fatos, e do senhor Sérgio Luiz Estóculos, ex-prefeito de Irati, determinando-se a adoção das seguintes medidas. A. Recolhimento parcial dos recursos repassados, no montante de R$ 959.032, em razão de despesas irregulares e ou não comprovadas, devidamente corrigidos de acordo com a data dos repasses, de forma solidária, pelo Instituto Brasileiro de Santa Catarina, pelo senhor José Carlos Jobim
e pelo senhor Sérgio Luiz Stoklos. B. Aplicação de multa ao senhor Odilon Rogério Burgat, ex-prefeito de Irati, pelo não atendimento à determinação desta Corte, com base no artigo 87.1b da Lei Complementar Estadual 113/2005. C. Aplicação das seguintes sanções ao senhor Sérgio Luiz Stoklos. 1. Multa pela contratação de pessoal sem concurso público, em contrariedade ao artigo 37.2 da Constituição da República, com fundamento no artigo 87.5-A da Lei Complementar Estadual 113/2005. Multa pelo pagamento de despesas com pessoal sem a devida observância dos artigos 18 e 19 da Lei Complementar 101/2000, com fundamento no artigo 87.4G da Lei Complementar Estadual 113/2005. 3. Multa pela contratação de serviços por meio de interposta pessoa, caracterizando-se burla ao artigo 37.21 da Constituição Federal, com fundamento no artigo 87.4G da Lei Complementar Estadual 113/2005. 4. 4 multas, sendo uma para cada termo de parceria firmado, pela realização de repasses para o OCIP, sem a devida formalização, em contrariedade ao disposto no artigo 9º da Lei 9790/99, com fundamento no artigo 87.4G da Lei Orgânica. D. Aplicação de 4 multas, sendo uma para cada parceria, ao senhor José Carlos Jobim, pela movimentação dos recursos em instituição financeira privada, em contrariedade ao disposto no artigo 12 da Resolução 3/2006, nos termos do artigo 87.4G da Lei Complementar 113/2005. Inclusão dos nomes dos gestores das contas José Carlos Jobim e Sérgio Luiz Stoklos no cadastro de responsáveis com contas irregulares para fins do artigo 170 da Lei Complementar 113/2005. F. Comunicação e liberação de acesso aos autos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça, à Secretaria da Receita Federal e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. E a explicação maior para esses encaminhamentos, apenas para que fique bem claro, já que se trata de parcerias em área da saúde, há o envolvimento do dinheiro da União, motivo pelo qual esses encaminhamentos são feitos. Este é o relatório seguido de voto que coloco em discussão. Então, está aprovado. E agora concedo a palavra à Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente e mais membros que compõem essa segunda Câmara. Senhor presidente, eu acabei não devolvendo, fui alertado pela secretária, solicito autorização para devolver processo 111.478/16, pauta do conselheiro Fernando Guimarães. Está devolvido. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio a pauta pelo processo 101.296 de 2000, na realidade é um processo de 99. É uma prestação de contas municipal relativa ao exercício financeiro de 99, e envolvendo o Poder Legislativo do município de Ponta Grossa, Fundação Municipal de Promoção do Idoso de Ponta Grossa, Fundação Municipal do Pronto Socorro também de Ponta Grossa, Fundação Municipal de Promoção e Proteção às Pessoas Portadoras de Deficiência, Fundo de Reequipamento de Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundação Municipal Pro Amor de Assistência ao Menor e Fundação Educacional, todos de Ponta Grossa.
COFIN e Ministério Público de Contas foram pela emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do Poder Executivo e irregularidade das demais entidades. E ressalva das contas da Fundação Municipal de Promoção do Idoso e da Fundação Educacional de Ponta Grossa e da Fundação Pronto Socorro de Ponta Grossa. Senhor presidente, é um processo 99. Eu vou acompanhar as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público de Contas e desta forma que eu voto. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 982-65716. É um alerta instaurado em face do município de Pitangueiras, por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal superior a 95% do limite estabelecido. Confio no Ministério Público pela expedição do alerta e é assim que eu voto com as restrições do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000. Está em discussão. Aprovado. 367-5309 é uma prestação de contas referente aos termos de parceria 4/6 e 1/7, celebrados entre o município de São Miguel do Iguaçu e a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu, a DEISME, no valor de R$ 5.877.598,29, referente ao exercício financeiro do 7 e 8, tendo por objeto o programa Humanizando a Saúde São Miguelense. A Coordenadoria de Fiscalização e Transferências de Contratos e o Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade das contas com ressalva. Apenso a esses autos está o processo 355.521.08, que trata do relatório de inspeção realizada pela então Diretoria de Análise de Transferências, atual Coordenadoria de Fiscalização, Transferência e Contratos, com o objetivo de verificar a regularidade dos repasses efetuados pelo município de São Miguel do Iguaçu à Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu, entre 7 e 8. Analisando as informações constantes da peça 29, dos autos e anexo, observo diversos pagamentos efetuados à Clínica Estética Binder, a senhora Aline Franciele Ferrarese Binder, a Clínica Estética Binder Limitada, ao senhor Nilson César Binder, a Nilson César Binder e Companhia Limitada. Considerando que se fazem necessárias informações complementares em relação aos pagamentos efetuados às pessoas físicas e jurídicas com o sobrenome do senhor Nélio José Binder, que ocupou o cargo de vice-prefeito e de prefeito à época dos repasses, mostra-se necessário determinar nova instrução processual para que sejam esclarecidos tais pagamentos diante do que estabelece o artigo 9º, 3 da Lei 8666 de 93. De igual forma, julgo prudente determinar que sejam apresentados os contratos sociais da Clínica Estética Binder Limitada, do Hospital São Miguel e do Hospital Santo Antônio do Iguaçu, a fim de identificar seus proprietários diante dos expressivos recursos repassados a tais entidades. Por outro lado, observo do relatório de auditoria, também dos autos em apenso, o pagamento de valores a título de taxa de administração equivalente a 20% sobre os montantes repassados. Além disso, constata-se uma diferença de R$ 559.424 sem destinação comprovada. Também se verifica um expressivo e aparentemente injustificável do valor lançado como despesas bancárias no montante de R$ 31.610. Portanto, senhor presidente, diante dessas evidências de graves irregularidades, voto pela conversão do feito em diligência, para que os interessados se manifestem em sede de contraditório e para que apresentem os documentos a serem requisitados no bojo da nova instrução processual. No entanto, preliminarmente, determina a remessa do feito à Coordenadoria de Fiscalização de Contas Municipal para que informe, com base em seus registros, os valores repassados pelo município de São Miguel do Iguaçu para a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de São Miguel do Iguaçu, a DEISME, no exercício financeiro 7 e 8. Na sequência, encaminhe-se os autos à Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos para nova instrução processual à luz das irregularidades ora apontadas e com base nas informações a serem prestadas pela Coordenadoria de Fiscalização de Contas Municipais com posterior intimação ou citação dos responsáveis. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Conselheiro Fábio, apenas, Vossa Excelência disse que a diretoria e o Ministério Público haviam... Pela regularidade.
proposto pela regularidade. E, posteriormente, comprovou-se que o mais difícil é a regularidade. É o que está parecendo. É mais ou menos o que eu acabei de relatar há pouco, não é? E Vossa Excelência levanta outros questionamentos. Então, vou colocar em discussão a matéria. Evidentemente, Vossa Excelência já está colocando em diligência, Perfeito. Mas quero cumprimentá-lo e a equipe de Vossa Excelência porque tiveram vontade de enxergar o processo. Então, está em diligência. Obrigado, senhor presidente. O processo seguinte é o 106.9917. É um pedido de certidão liberatória formulado pela Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná de Londrina. A Coordenadoria de Execuções e o Ministério Público de Contas se manifestaram pelo indeferimento do pedido, uma vez que a entidade está impedida de obter a certidão diante da ausência de comprovação do cumprimento da decisão contida do Acórdão 3261 do 15, do Pleno, referente à restituição de valores à Secretaria de Estado da Fazenda. Portanto, senhor presidente, eu voto pelo indeferimento do pedido. Está em discussão, indeferido. Processo 379-17114, também uma prestação de contas da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, exercício financeiro do 13. O fim foi pela irregularidade das contas pelos apontamentos a seguir. Relação nominal completa dos direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesa do exercício seguinte, componentes do saldo do ativo circulante. Cópia do termo de abertura de encerramento do livro diário. E, por último, a cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno. O Ministério Público de Contas, por entender se tratar de falhas formais que não ocasionaram prejuízo ao erário, manifestou-se pela regularidade com ressalva. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Processo 249.27516, também a prestação de contas do Poder Legislativo do município de Realeza, exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Lenuir Jorge Iup. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e multa por ter havido atraso no encerramento do exercício do sistema SIM-AM relativo ao mês 13. Senhor presidente, eu voto pela regularidade com ressalva. Eu afasto a multa, pois o atraso no encerramento do exercício se deu por 4 dias somente, tempo que este não foi capaz de gerar prejuízo ao erário público, de modo que entendo ser passível a ressalva. Está em discussão, aprovado. Por último, senhor presidente, o 142.802.16, também a apresentação de contas ao Poder Executivo do município de Bom Sucesso do Sul, relativo ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Antônio Celso Pilonetti e Alvadi Andrés. Confio no Ministério Público de Contas pela regularidade e é desta forma que eu voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. Eu agradeço a atenção do plenário, a pauta está atendida. Obrigado. Agradeço ao conselheiro Fábio Camargo e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 296.4213, uma tomada de conta extraordinária instaurada conforme determinação pela primeira Câmara, por meio do Acórdão 777/2012, com o objetivo de que fosse providenciado o ressarcimento de valores recebidos a título de subsídios pela senhora vereadora Norma Regina Ruiz Ferreira. A irregularidade decorreu do pagamento de sessões extraordinárias irregularmente. A interessada solicitou o parcelamento de dívida em 40 e celebrou um termo de compromisso com o município. A dívida ativa, já incluída em dívida ativa, o parcelamento foi feito em 48 vezes. Contudo, foi feito o recolhimento apenas da primeira parcela. Assim, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal manifesta-se pela irregularidade das contas e determinação à Câmara para que rescinda o parcelamento, calcule a diferença dos valores e faça a execução dos valores devidos. O Ministério Público também, no mesmo sentido, e propõe ainda o pagamento de multa pelo fato de não haver sido feito o recolhimento do débito. Eu deixo de acolher a proposta de multa pela ausência do recolhimento, porque
a ausência do recolhimento em si não configura uma transgressão, quer dizer, ela parcelou o débito, não conseguiu pagar, seria uma espécie de bis in idem. Então, deixo de aplicar a multa, proponho a irregularidade das contas e a condenação ao recolhimento da diferença, ainda que, evidentemente, o município não vá fazer a duplicidade, executar o que já está inscrito em dívida e também o título executivo extrajudicial, que é a decisão do tribunal. Mas o caminho normal é o julgamento e a condenação ao recolhimento do valor remanescente. É o voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas, condenação ao recolhimento do débito. Está em discussão? Aprovado. Processo seguinte, senhor presidente, é 186-14609. Eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiado. Processo 186-68509, prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$ 4.374.116, transferidos no exercício de 2008 pelo município de Londrina ao Programa do Voluntário Paranaense de Londrina, Provopar. As manifestações, após realizadas algumas diligências, são uniformes pela regularidade das contas, tendo sido apresentados todos os documentos que ainda pendentes, estavam pendentes inicialmente. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e o Ministério Público manifestam-se pela regularidade das contas e é também o voto. Regular. Os dois processos seguintes dizem respeito à aplicação da Instrução Normativa 117 de 2016, são duas pensões. Seguindo os precedentes, o voto é pela legalidade e registro das pensões que são tratadas nos processos 691.712, 12 e 383.7413. Legalidade e registro. Legalidade. Processo 623.418, 11, admissão de pessoal no município de Alto Paraíso. Verificou-se que o processo, as admissões já eram objeto de um outro processo, manifestações uniformes pelo encerramento e é também o voto. Encerramento. E, finalmente, senhor presidente, prestação de contas da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, processo 255.83513, foram apresentadas duas inconsistências contábeis e o fato de o controlador interno, à época, no exercício de 2012, ser também o contador e, conforme precedentes do tribunal, essa situação configura uma violação à segregação de funções, devendo haver um contador e um outro cargo de controlador interno. Isso foi solucionado em 2015, com a realização do concurso. Seguindo os precedentes, o tribunal não tem considerado isso como causa de irregularidade, sim de ressalva, e é o voto, seguindo as manifestações uniformes, pela regularidade com ressalva das presentes contas. Regular. Senhor presidente, agradeço a atenção, era o que tinha a relatar. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Valadares, e concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. Agradeço a si mesmo, a Vossa Excelência. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tenho alertas 181.844.17, São José das Palmeiras, 182.506.17, Ivatuba, ambos pela expedição do alerta conforme manifestações técnicas. Pela aprovação. Protocolo 612.515.16, município de Ortigueira, tomada de contas extraordinária, manifestações são pela irregularidade. São despesas com pneus em descompasso com a frota municipal de Ortigueira em 2014 e 2015.
verificou-se que nos exercícios financeiros de 2014 e 2015 houve significativas despesas com pneus, gastos estes desproporcionais à frota municipal. No período do exame, despesas com pneus somam R$ 1.368.886,70, tendo sido adquiridos 2.973 pneus, sendo Ortigueira um dos 3 municípios paranaenses que mais gastaram com pneus em relação à frota municipal no período em comento. A unidade técnica apurou que as notas fiscais dos produtos adquiridos não constam no sistema e também equívocos nos empenhos quanto ao elemento de despesa, visto que houve o cômputo de gastos com produtos diversos, câmaras, protetores, combustíveis e outros insumos, no mesmo empenho de pneus. Ademais, não houve a adequada anotação da quilometragem dos veículos para justificar o consumo de combustíveis. Exemplo, veículos sem qualquer alteração de quilometragem receberam pneus novos, sem qualquer justificativa aparente. É sério. Nesse sentido, é desconhecida a real destinação dos pneus adquiridos pela municipalidade, tendo em vista a flagrante incompatibilidade entre a variação de quilometragem, consumo de combustível e troca de pneus. Assim, a proposta é pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, julgando irregulares as contas, sob a responsabilidade de Lourdes Banache, determinando-lhe a imposição das seguintes sanções: devolução do montante de R$ 62.070,08, devidamente atualizado, aos cofres do município de Ortigueira. Multa proporcional ao dano no patamar de 30%, nos termos do artigo 89, parágrafo 2º, da Lei Orgânica deste Tribunal. Determino a adoção do controle patrimonial efetivo, de modo a efetuar procedimentos consistentes com dados remetidos a este Tribunal. Está em discussão. Está aprovado. Sistema CIT, determinação normativa deste Tribunal, onde a proposta é pela regularidade com recomendação, 657.913,12, Fundo Estadual de Saúde do Paraná, 806.406,12, Curitiba, 230.514,13, Almirantes Tamandaré, 594.958,13, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, todos eles regularidade com ressalva e ou recomendação. Em discussão, pela aprovação. Julgamento em lote, instrução normativa 117/2016, onde diretoria pelo registro, Ministério Público, como sempre, se manifesta pela negativa de registro. 834.565,15, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 906.159,15, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e 885.147, município de Ponta Grossa. Admissão de pessoal, todos pelo registro. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 390.655,14, Companhia de Desenvolvimento de Araucária, 2013, manifestações da COFIN e Ministério Público pela regularidade com ressalvas, e a proposta do relator é regularidade com ressalva, aplicação da multa do 87.3b em razão de atraso
ao senhor Rísio Wachovices. Está em discussão, está aprovado. 167.046.15, Fundo Previdenciário de Alto Paraná, 2014, manifestações, regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 213.498.15, Câmara Municipal de Palotina, 2014, manifestações são pela regularidade. 285.15, Câmara Municipal de Santa Lúcia, manifestações são regularidade com ressalva, ano 2014. 236.890.16, Câmara Municipal de Capanema, 2015, manifestações pela regularidade. Todos eles estão em discussão pela aprovação. Protocolo 259.475.16, Câmara Municipal de Sertanópolis, e 266.216, Instituto de Desenvolvimento de Apucarana. Eu estou solicitando retirada de ambos para manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas. Estão retirados. Protocolo 281.317.14, Fundo de Previdência Municipal de Rancho Alegre, prestação de contas de 2014, COFIN pela irregularidade, houve descumprimento do pré-julgado 6, Ministério Público acompanhou. A contratação de contador e assessor jurídico não guardou consonância com o entendimento do pré-julgado 6 e, em que pese ser município de pequeno porte, com pouco mais de 5.000 habitantes, hipótese em que tenho admitido a aprovação das contas com ressalva, para os casos do descumprimento do pré-julgado. Não verifiquei, no caso, esforços da autarquia para sanar o problema, como, por exemplo, a abertura de concurso público para preenchimento da vaga de contador. Faço mais alguns comentários também, e a proposta é pela irregularidade do Fundo de Previdência de Rancho Alegre do Oeste, 2013, responsáveis Augusto de Souza Campos e Vivaldo José Pereira, aplicando-lhes a multa a cada um do 87, parágrafo 4º da Lei 113, 2005. Em discussão pela aprovação. O protocolo 213.277.15, Sociedade Previdenciária Municipal de Loanda, 2014, a COFIN pela irregularidade, em razão da extrapolação da taxa de administração em 2.522,33 das despesas de organização e funcionamento. O Ministério Público acompanhou. Faço também uma ligeira análise e com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a pouca relevância do valor dispendido a maior, levando-se em conta que ainda se trata da única impropriedade verificada durante a análise das contas, entendo que a desconformidade possa ser alvo de ressalva por esta Corte. Assim, determino a aplicação da multa do 87.4G da Lei 113.05 ao senhor Ivo Moreira dos Santos pela inobservância do disposto na legislação municipal. Porém, proponho regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 255.294. Houve juntada de farta documentação,
Eu estou pedindo permissão para retirá-lo de pauta. Está aprovado. O 275.139.14, município de Salto do Itararé, 2013. COFIN manifestou-se pela irregularidade. Ministério Público também acompanhou pela irregularidade. Faço considerações. Diferença nos registros de transferências constitucionais. Resultados deficitários entre valores repassados ao município pelo Fundo de Participação dos Municípios. Apresento aqui um quadro dos valores repassados, valor da receita e a diferença. Valor transferido 289.020, valor da receita 141.870, diferença 147.150. Não houve manifestação do município quanto a esta irregularidade. Divergências de saldos dos grupos do ativo e passivo do balanço patrimonial entre os dados do SINHAEM e a contabilidade. O município chegou a apresentar novo balanço, sem, contudo, qualquer chancela dos servidores habilitados para responder por esses demonstrativos. Assim, a proposta do relator, emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas 2013, Salto do Itararé, responsável Israel Domingos, aplicando-lhe multa do 87.4G da Lei Orgânica, em face da escrituração incorreta dos valores do FPM na contabilidade municipal, violação ao artigo 39 da Lei 4.320/64. Multa do 87.4G da Lei Orgânica, em face das inconformidades do balanço patrimonial, em inobservância ao disposto no artigo 103 da Lei 4.320/64. Em discussão, pela aprovação. O 214.133.15, município Guaporema, prestação de contas 2014. COFIN e Ministério Público são pela irregularidade. Apontam déficit orçamentário das receitas não vinculadas. Eu apresento um quadro demonstrando o resultado em 2011, déficit 4,69, 2012, 1,60, 2013, 1,16 e 2014, 0,53. Motivo pelo qual a proposta do relator é pela regularidade com ressalva. Está em discussão? Está aprovado. 242.617.15, município de Guaraniaçu, prestação de contas 2014. COFIN, regularidade com ressalva. Ministério Público, regularidade com ressalva. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 246.302.15, município de Atalaia, 2014. COFIN e Ministério Público, regularidade com ressalva, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 262.719.16, município de Diamante do Oeste, prestação de 2015. COFIN opinou pela irregularidade. Falta de aplicação de no mínimo 60% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério. Importe aplicado 58,63. Falta de aplicação de no mínimo 95% dos recursos do Fundeb no exercício da arrecadação. Saldo deixado de aplicar no primeiro trimestre do exercício seguinte excede a 5%. Não aplicado 10,11%. Ministério Público pela irregularidade. A proposta do relator é pela irregularidade em parecer prévio
das contas de Diamante do Oeste, exercício 2015, responsável Renato Antônio Pereira, aplicando-lhe multa do artigo 87, 4G da Lei 113/2005, no importe de 40 unidades padrão do Paraná, em face da ausência de aplicação dos 60%, recursos do Fundeb, na remuneração do magistério, em contrariedade ao disposto no artigo 22 da Lei 11.494/07. Multa do 87, 4G da Lei 113/2005, importe 40 unidades padrão do Paraná, em face da ausência de aplicação do mínimo de 95% dos recursos do Fundeb no exercício da arrecadação, em violação ao disposto no artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494/07. Em discussão, pela aprovação. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara, dia 18, terça-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.